Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui estamos para transmitirmos o programa Ágatos Brasil, cujo propósito é exatamente buscar em Deus, para que Ele realize em nossas igrejas evangélicas em todo o território brasileiro, quiçá no mundo, né, um avivamento de conteúdo, avivamento de verdade, não avivamento de forma de culto. O sermão desta manhã tem como título Marcas nos Viventes. Eu lerei alguns textos, separatas de alguns textos, inicialmente de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 e versículo 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 10 e o capítulo 4, versículo 15, digo. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Outro texto. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, tendo uma grande voz. Dizia ele: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Dizia mais: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso foi Adão em relação à voz de Deus. Outro texto. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o sinal em Caim, um sinal para que não o ferissem de morte quem quer que o encontrasse. São textos separados, mas todos eles se referindo a um tipo de marca. Encontramos na Bíblia não somente essas, mas muitas outras marcas interessantes, que merecem meditação, que merecem que estudemos profundamente o seu significado, a sua importância nas nossas vidas. Essas marcas, contudo, são bastante significativas e eu as reuni neste sermão para avaliarmos aí que tipo de marca nós estamos, a que tipo de marca nós estamos sujeitos. São bastante significativas, sim, pois são referenciais sobre a situação do ser humano em épocas diversas da sua existência, da sua peregrinação e de suas vidas na Terra. Marcas que marcaram, sim, que feriram, sim, a toda a humanidade. Assim, vamos meditar agora sobre essas tais, fazendo paralelo com a situação das pessoas em todos os tempos, incluindo o agora, incluindo a época em que vivemos. Época dura, época também marcada por fatos, acontecimentos que indicam a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira marca que eu quero considerar com os queridos irmãos é encontrada em Gênesis capítulo 3, 10, a marca do pecado. Foi quando o pecado entrou no mundo. Claro que o pecado não nasceu no mundo. O pecado, por incrível que pareça, embora alguns possam até me criticar, nasceu no céu. Nasceu no coração de Satanás, que era um anjo de luz, Lúcifer. Ele começou a pecar lá, ele inventou o pecado lá no céu. Mas ele foi jogado de lá para cá. E estando na terra, foi atacar exatamente a coroa da criação de Deus. O máximo, aquilo que mais embeleza todo o projeto de criação de Deus, chamado universo. Né? Nele as galáxias, os planetas, os satélites, enfim, incluindo a Terra com toda a sua grandiosidade. Esse conteúdo que chamo de o máximo, de coroa da criação, foi exatamente o ser humano. O diabo veio tentar e conseguiu derrubá-lo, jogá-lo no lamaçal do pecado. A marca do pecado. Conhecemos bem a história. Adão e Eva pecaram. Não pecaram porque foram induzidos pelo diabo. O diabo apenas deu uma sugestão de que eles teriam uma vida muito melhor, alcançariam semelhança com Deus. Mas eles pecaram porque fizeram um mau uso, um mau exercício do livre-arbítrio. Eles tinham o livre-arbítrio, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus lhes deu esse direito, mas também lhes deu uma ordem,
que eles não poderiam comer do fruto daquela determinada árvore. Pois bem, e eles comeram. Comeram porque quiseram. Deus não mandou, nem o diabo os forçou. Eles desobedeceram a Deus quando tiveram a oportunidade de obedecer a Deus e permanecerem vivos e não conhecerem de maneira nenhuma aquela coisa horrorosa que nós chamamos de morte. Pois bem, eles pecaram, e porque pecaram, viram que estavam nus e tiveram a consciência de que haviam desobedecido a Deus. Tiveram a consciência de que tinham desagradado a Deus. Essa marca chama-se vergonha. Foi a primeira coisa que eles sentiram, foi vergonha. Atrelada a uma consciência pesada, a um senso de culpa, a um desespero por terem feito aquilo que certamente desencadearia uma consequência sobre suas vidas. E desencadeou. E a consequência foi a morte. A alma que pecar, diz a Bíblia, esta morrerá. Hoje, meus queridos irmãos em Cristo, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, pregadores, missionários, evangelistas, hoje o mundo se divide em quem tem vergonha e os que não têm vergonha. É exatamente isso. Se analisarmos fria e totalmente o mundo em todas as suas circunstâncias, veremos que de um lado estão os que têm vergonha e os que não têm vergonha. Nós, crentes em Cristo, estamos sim do lado dos que têm vergonha. Mas de vez em quando aqui e ali encontramos um crente, um membro de igreja, também chamado de sem vergonha. Isso é triste, isso é terrível. Então, por causa do pecado, temos a vergonha. Sem pecado, não teríamos vergonha. Observem bem, os animais, eles não conhecem a vergonha. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é ter consciência pesada. Eles não se incomodam, andam nus para lá e para cá e totalmente à vontade. Se relacionam fisicamente para a procriação e não têm vergonha. Por quê? Porque eles não pecaram. Mas o homem, por ter pecado, se enquadra naquele texto que citei, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois bem, a marca do pecado produziu uma coisa horrorosa nos seres humanos, ou seja, destituição da glória de Deus. Perderam a comunhão, perderam o contato direto, o direito ao contato direto que eles tinham com Deus ali no jardim, porque Deus falava com eles todos os dias. Podemos falar com Deus? Sim, mas pela intermediação de Jesus Cristo, tendo a nossa oração movida pelo Espírito Santo de Deus. Uma segunda marca que vou considerar é a marca do pecado 2, ainda sobre o pecado. Claro, ainda uma consequência. Gênesis 4,15 dá uma informação interessante. Ali deparamos com o episódio do primeiro assassinato. Caim matou Abel e o fez por inveja, porque Deus não aceitou o seu sacrifício. Ali nós temos o primeiro fratricídio, o primeiro assassinato entre irmãos. E a consequência foi um terrível estado pelo qual passou e para o qual passou Caim. A sua condição de vida piorou horrivelmente. Ele entrou em desespero. Ele achou que qualquer pessoa que ele encontrasse no mundo tentaria contra a sua vida. Ele foi amaldiçoado, e muito bem amaldiçoado. Ele não precisaria daquilo. Deus não aceitou o seu sacrifício? Sim, ele poderia voltar e fazer outro. Poderia se arrepender, né? Já que o pecado já estava no mundo, poderia se arrepender daquilo que ele havia feito, da má vontade, do coração perverso com que ele ofereceu a Deus e voltar atrás e ter reencaminhado a sua vida. Não. Ele preferiu matar ao seu irmão. Ali começa o que hoje se vê generalizadamente. Assassinatos, 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 mortes. E a Bíblia diz que no final, pais matarão filhos, filhos matarão pais. E já estamos vendo isso aí por atacado. Não um caso isolado aqui ou ali, não. Mas vemos e muito uma generalização da morte entre familiares.
Neste momento, meu querido irmão, em Cristo Jesus, alguém está sendo assassinado. Entre o início dessa frase e o final, os irmãos podem ter certeza que muitas gentes foram assassinadas neste mundo, certo? E por quê? Por causa do pecado. Então, a marca do pecado 2 é exatamente a introdução do assassinato, do crime de morte no mundo. E é o que nós mais vivemos no Brasil. Recebi uma mensagem hoje sobre o assassinato de um pastor que estava ajoelhado no púlpito orando e alguém chegou e o matou. Lendo um pouco mais, observei que esse pastor também já estava sendo processado por um assassinato também. Que coisa horrorosa é essa? Que coisa esquisita é essa? Que momento esquisito é esse que nós estamos vivendo no mundo? Essa é a marca do pecado, uma das marcas do pecado. A terceira marca que vamos encontrar, sobre a qual vamos considerar neste momento, meus queridos irmãos, é a marca do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 1. Ali nós temos os 144 mil marcados. Esses marcados que a Bíblia relata aí, cita agora, não correspondem aos salvos de todos os tempos. Não inclui sequer a nós que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos separar os salvos em alguns grupos. Primeiro, os salvos dentre aqueles que obedeceram a lei e os profetas. Claro, há salvos lá. Será que Abel não foi salvo? Será que Moisés não foi? Claro! Os salvos do passado que esperavam em Deus, que esperavam o envio do Messias. Os salvos do passado, eles temiam a Deus, eles obedeciam a Deus, obedeciam os mandamentos. A obediência é que importava, não o fato de fazer aquelas rotinas estabelecidas. Não, temos aqueles salvos. Mas temos também os salvos do período da graça, os períodos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele instituiu ali quando lemos Atos, em Pentecoste. A igreja, a história da igreja começou ali e vai até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai arrebatar os salvos, antes vai ressuscitar os salvos de todos os tempos. Então, os salvos também do período da igreja. Portanto, esses 144 mil não se referem a nós, os crentes de Jesus. Há uma pseudo-denominação que estabelece um número de salvos aí para 144 mil. Cuidado, isso aí é herético. Os 144 mil correspondem a 12 mil escolhidos de cada tribo de Israel. Daquelas 12 tribos. 12 mil vezes 12 dá 144 mil. 144 mil marcados, com a marca do Cordeiro. Quem são esses? São os judeus evangelistas. São os judeus evangelistas que serão levantados durante o período da grande tribulação. Durante o período da grande tribulação, quando eles tiverem certeza, convicção de que aquele que estiver sentado no trono de Israel é a besta, ou seja, é o diabo. É aquele que é o inimigo eterno. Então, eles, convictos de que foram enganados durante todo este tempo, sairão pelo mundo pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino milenar, que vai começar 3 anos e meio depois. A marca desses homens, nesses homens, não é uma marca amaldiçoadora, pelo contrário, não é uma marca semelhante ao pecado na primeira etapa, pela desobediência, e na segunda etapa, pelo assassinato, não. É uma marca abençoadora, uma marca de salvação, marca de que aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo serão salvos, serão redimidos. E esse evangelho do reino a ser pregado naquele período que virá, será o evangelho do reino pregado para os judeus, tão somente para os judeus. Não inclui os gentios. Os gentios são alcançados pelo evangelho no período da graça, no período que nós estamos vivendo. Eles não podiam esconder o fato de pertencer a Jesus, o Messias, que brevemente voltaria e voltará. Portanto, essa marca do Cordeiro nós a temos, porque somos salvos, como eles, os 144 mil, serão salvos também. Não de maneira que aqueles judeus no passado possuíam, mas
a marca de terem recebido a Jesus Cristo como Salvador. O apóstolo Paulo chega a se referir ao fato de que nós exalamos o cheiro agradável do Senhor Jesus Cristo. E nós ostentamos a marca do Cordeiro, de Cristo, que nos salvou. Ostentamos mesmo? Ou quando as pessoas olham para nós, veem em nós alguma coisa, mas muito diferente do que servos de Cristo? Veem em nós cara de pilantras? Veem em nós cara de pecadores? Veem em nós rosto de pessoas promíscuas? Veem em nós rosto de pessoas desleais, corruptos, desonestos? Será que essa marca está estampada nos nossos rostos? Essa é a marca dos redimidos, a marca da santidade, a marca da pureza. Mas não é só isso. Temos uma outra marca, a marca da besta. Apocalipse 14, 19 apresenta o texto que se refere à marca da besta. A besta é um governante, não deve ser um líder religioso. A besta será um político será colocado nos tronos temporariamente ali na Europa, possivelmente até num trono de uma religião, sim, mas não como sendo ele um religioso necessariamente. Essa besta vai governar, vai trazer paz à terra, porque a terra estará buscando paz, 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 mas não nos esqueçamos que a Bíblia diz, quando ouvis falar de paz, 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 sobrevirá a repentina destruição. A besta é o que vai governar o mundo no período da 70ª semana de Daniel. É a 70ª semana de Daniel, um período de 7 anos. 7 anos. É uma semana de anos. Pois bem, os primeiros 3 anos e meio serão um período majestoso, um período maravilhoso. Por quê? Porque os crentes todos serão arrebatados, que estiverem vivos arrebatados. Os mortos todos terão ressuscitado. E dos crentes do mundo inteiro ficará para trás toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, toda a sua propriedade, todas as suas casas, enfim, seus carros, seus barcos, seus aviões. Vamos deixar para trás um patrimônio imenso, porque vamos desaparecer daqui indo na direção do Senhor Jesus dos ares. O governo que vai se instalar na terra nesse primeiro período vai poder dispensar recursos para enriquecer as pessoas, encher a barriga de muita gente. O diabo governando vai dizer, olha como eu sou bonzinho, como eu posso saciar a fome de todos. Isso vai durar somente 7 anos e meio. No final, 3 anos e meio, digo, porque na outra parte, esse indivíduo vai romper a aliança que tiver feito com Israel, vai se assentar no trono e começa o período realmente da grande tribulação. Bem, essa grande tribulação ocorre nesse período de 7 anos, na segunda fase do período de 7 anos, que vem depois da primeira ressurreição e arrebatamento, até que Jesus Cristo volte, pratique aquela batalha do Armagedon, vence, lança a besta, o falso profeta no inferno e o diabo aprisionado por 1000 anos. Serão muitos os que receberão a marca da besta nesse período de 7 anos de governo. Sim, já estão ensaiando isso, já estão preparando, já existe tecnologia no mundo para marcar as pessoas, para que as pessoas possam comprar ou vender, etc. Uma espécie de CPF, CNPJ, alguma coisa que pode ser incrustado na pele, na testa, na mão, em qualquer lugar. Já existe tecnologia. Já existem muitos meios de segurança em que eles aplicam, sim, chips para garantir a situação daquele meio em que estão atuando. São os que desobedecem a Deus, serão marcados neste mundo para poderem viver arregaladamente. São os que desobedecem, são os que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Que marca horrorosa eles terão! A marca dos condenados. Que tipo de marca nós demonstramos? Que tipo de marca nós ostentamos para o mundo? A marca do pecado, a marca de um outro pecado que foi o crime, a marca de Cristo, ou seja, a marca do Cordeiro, a gloriosa marca
que mostra que nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ou a marca da besta? Olha, queridos irmãos, precisamos meditar seriamente. Precisamos ter a nossa face limpa, brilhando, ostentando a glória de Cristo. Os nossos corpos devem ostentar também o agradável aroma do Senhor Jesus Cristo. Nada de ostentarmos coisas ruins, coisas sujas, podridões, identificações com o mundo de pecado em que nós vivemos. Aproximemo-nos de Deus e desfrutemos o privilégio de ostentarmos marcas santas. Que Deus a todos abençoe. Amém.